terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos pegar os nossos livros e fazer as nossas liçõezinhas? Agora a gente vai fazer geografia. Coloque todas as suas atividades em dia para que não tenha nenhum problema na hora da correção na nossa live. Preste muita atenção nesse vídeo que eu escolhi para vocês. Ele é completo e tem tudo o que vocês precisam para realizar as atividades, ok? Nós vamos estudar como que alguns impactos ambientais são decorrentes das atividades econômicas, que podem ocorrer tanto no espaço urbano como no espaço rural. Porém, podemos aprender como que esses impactos podem ser evitados. Nós já vimos que as atividades econômicas praticadas no campo são de fundamental importância para as nossas vidas, né? No espaço rural são desenvolvidas atividades como criação de animais, a extração de minerais e também a produção de alimentos, o que é muito importante para todos nós. Essas atividades contribuem para o desenvolvimento econômico do país e também para a transformação das paisagens rurais, normalmente associadas a alguns impactos ambientais. Esses impactos eles podem ser positivos ou também negativos. Vamos ver agora alguns impactos negativos que esse desenvolvimento econômico pode causar. As queimadas é um dos impactos negativos que pode trazer quando começam a fazer essas atividades econômicas, tanto no espaço urbano como no espaço rural. A poluição dos rios, né? Poluição do ar e a poluição do solo também. E a redução da biodiversidade, que é os animais, as plantas, né? A diminuição das espécies de plantas e de animais também. Sobre o impacto negativo da queimada, vamos saber um pouco mais sobre este tipo de procedimento que eles fazem quando eles querem ocupar uma área para plantar? Observe lá a leitura. Queimada é o nome dado para o uso do fogo de forma controlada, com o objetivo de limpar um terreno e prepará-lo para o cultivo agrícola ou pastagem de gado. Então, quando eles querem limpar alguma área, eles usam esse método da queimada. Apesar de ser uma prática comum nas propriedades rurais do nosso país, a queimada ainda é um método muito atrasado, porque ela causa alguns impactos negativos para o ambiente, né? Além de deixar o solo infértil, contribui para a poluição do ar, né, com a fumaça, e também desaparece algumas espécies do local onde foi feita esta queimada. Então, o solo infértil, né, os impactos negativos, a poluição do ar, vamos gravar bem, e também o desaparecimento de espécies locais. Outro impacto negativo é o mau uso dos agrotóxicos usados no campo que causam a poluição do ar, do solo e também dos rios. O uso desses agrotóxicos são para diminuir a quantidade de insetos, doenças e plantas daninhas que afetam a produtividade agrícola. Então, os agricultores eles usam todos esses produtos para diminuir que as pragas tomem conta da vegetação, mas acaba também por poluir, né, causando poluição. Muitos agricultores não respeitam a lei sobre produtos de controle destas pragas e aplicam grandes quantidades desses defensivos agrícolas nas lavouras. Desta forma, prejudica o ambiente, né? Como nós já vimos, causa poluição do solo, do ar, da vegetação. Então, hoje nós aprendemos que com o desenvolvimento, né, econômico, tanto na área rural quanto na área urbana, vem os impactos, né? Nós temos alguns impactos positivos e hoje também nós vimos os impactos negativos
que podem ocorrer. Então, agora nós vamos ver quais são esses impactos negativos que o mau uso desses agrotóxicos causam para o meio ambiente. Na poluição do solo. O solo das regiões onde se pratica a agricultura é frequentemente exposto aos agrotóxicos, pois ele é capaz de reter grande quantidade de contaminantes. Então, o solo, ele suga muito, né? Ele suga esses agrotóxicos que os agricultores passam em muita quantidade. Com o tempo, os agrotóxicos fragilizam o solo e reduzem a sua fertilidade. Isto é, ele não consegue mais ficar um solo fértil, bom para o plantio. E também podem diminuir a biodiversidade do solo, diminuindo com espécies de plantas e também espécies de animais que vivem neste solo. A poluição do ar. O ar também é exposto aos agrotóxicos que podem ficar em suspensão. Esses produtos na atmosfera podem desencadear a intoxicação de pessoas e de outros organismos vivos que respiram o ar contaminado. Então, quando essas partículas dos agrotóxicos se dissolvem no ar, e se as pessoas estão ali, né, respirando, os animais estão respirando aquele ar, provoca sim uma contaminação e pode fazer mal à saúde. Na poluição da água, também são frequentemente contaminadas pelos agrotóxicos. Nesse caso, os rios e lagos podem entrar em contato com o produto mediante o lançamento intencional e também pelo escoamento superficial a partir de locais onde o uso de agrotóxicos é realizado. Então, também podemos encontrar algum vestígio desses agrotóxicos nos rios, nos lagos ali por perto, né, nos córregos, ou despejados intencionalmente, né, ou escoando da superfície que acaba parando nesses locais, né, onde tem água, nos rios, nos córregos, poluindo o ambiente, prejudicando a vida que há nesses rios, né, os peixes e tudo mais. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a extração de minérios. A extração de minérios também colabora para a ocorrência de alguns impactos ambientais na natureza. Quando eles mexem na estrutura da terra, né, para extrair os minérios, isso causa sim impactos, alguns impactos até negativos na natureza e naquele espaço, né? Pode causar alterações na flora e na fauna locais, bem como a poluição de lagos, rios e solo também. Aqui nesta imagem, vocês estão vendo quando houve o rompimento de barragem, né? Como exemplo, temos o rompimento da barragem de Mariana em Minas Gerais em 2015, tá? Em que uma avalanche de lama tóxica soterrou pessoas, animais, plantas e rios, causando uma tragédia social e ambiental. Em 2019, o desastre se repetiu e outra barragem de mineração rompeu-se no município de Brumadinho, também em Minas Gerais. Você se lembra desse rompimento desta barragem? Quanto impacto negativo que trouxe para as pessoas que moravam na cidade, né, para o ambiente, para os animais. Aquela lama, né, veio descendo, soterrou todas as casas que estavam ali por perto. E aqui nós temos uma imagem, então, que é a atuação das equipes de resgate na terra em Brumadinho, em Minas Gerais, após o rompimento da barragem de minérios em 25 de janeiro de 2019. Né? Foi um acontecimento muito triste e um impacto muito negativo da extração do minério, né? Que acabou acarretando no rompimento da barragem e toda aquela lama tóxica, né? Acabou descendo e estragando e destruindo tudo que via pela frente.
As atividades econômicas urbanas e o ambiente. Vamos lá. As paisagens urbanas apresentam maior ocorrência de impactos ambientais prejudiciais à natureza. Por quê? Porque nos espaços urbanos, existe a maior concentração de pessoas e de atividades econômicas. Tanto no campo quanto na cidade, a água é fundamental para o desenvolvimento das atividades econômicas, principalmente nas atividades industriais, Nós já falamos tanto sobre a importância da água, para o nosso consumo, para a natureza, para a horta, para o campo e também hoje nós vamos ver a importância que ela tem nas indústrias. Observe o infográfico sobre a quantidade de água utilizada na indústria para a produção de alguns alimentos e produtos. Então, acompanhe lá comigo. A água que você não vê na produção de. Primeira figura lá, nós temos uma folha de papel A4, tá? Quantos litros de água são usados para fazer uma folha de papel? Desta folha que você desenha aí na sua casa. São usados 10 litros de água para uma folha. Vamos para a próxima imagem. Para fazer uma barra de chocolate de 100 gramas, se vão 1.700 litros de água para a produção de uma barrinha de chocolate. Para produzir 1 quilo de macarrão, se usa 1.827 litros de água. É muita água, gente, para produzir tantas coisas. Para se produzir uma calça jeans, se usa 10.000 litros de água para uma calça jeans. E para fabricar um automóvel, se usa 400.000 litros de água. Você sabia disso? Você imaginava que era usada tanta água na produção desses elementos que nós acabamos de ver? Nossa, é muita água mesmo. Você sabia que para consumirmos qualquer alimento ou produto, como nós já vimos ali no infográfico, foram necessários muitos litros de água para sua produção, Você sabia que esta água que a gente não vê quando a gente está consumindo esses produtos, como que essa água é chamada? Você conhece o nome desta água? Água virtual, a água que não vemos. Isso mesmo, pois quando nós estamos consumindo aquele chocolate, quando nós estamos andando de carro, vestimos nossa calça jeans, a gente nem pensa, o quanto de água que foi utilizado para essa fabricação. Então, agora você sabe que o nome dessa água que a gente não vê é água virtual. No processo industrial, muitos produtos químicos podem ser adicionados à água para obtenção do produto final. Na fabricação de automóveis, por exemplo, os carros são submersos, eles são mergulhados em uma mistura de água com diferentes produtos químicos para proporcionar maior durabilidade à lataria do automóvel e para deixá-lo preparado para receber a pintura. As águas provenientes desse processo são chamadas de resíduos industriais. E isso é altamente poluente, tá? Esses resíduos industriais são altamente poluentes, ou seja, prejudiciais à natureza. Por isso, necessitam de tratamento adequado por parte das indústrias, que estão fazendo esse processo antes de retornarem aos rios que passam pelo espaço urbano do município. Então, antes de despejar esta água novamente para o rio, tem que se passar por um processo de tratamento. Entretanto, há indústrias que não fazem isso. Elas não tratam corretamente seus resíduos.
despejando-os clandestinamente em rios, quer dizer, escondido, né? Sem ninguém saber, despejam esses resíduos nos lagos, nos mares, o que causa sérios impactos ambientais. Outro problema também que prejudica o ambiente das cidades é a poluição do ar. Esta poluição pode ser causada pelos poluentes emitidos pelas indústrias e por aqueles que saem dos escapamentos dos automóveis. Então, é muita fumaça que eles emitem, né? E acaba, sim, poluindo. Então, ali nós temos, né, a imagem da emissão de fumaça por meio de um veículo. A poluição do ar, também conhecida como poluição atmosférica, causa muitas doenças respiratórias e doenças de pele também nos seres humanos. Além disso, ela é prejudicial a toda a fauna e toda a flora local, né? Esta fumaça vai se espalhando e vai poluindo as árvores, vai poluindo a natureza, e isso é muito ruim. Você sabia que as alterações causadas no ambiente pela ação humana podem provocar diversos impactos ambientais, tanto no espaço rural quanto no urbano, né? Que acabamos de ver. Por isso, nós temos que repensar nossas atitudes de consumo e descarte dos produtos que usamos em nosso dia a dia, pois toda a matéria-prima que a gente utiliza vem da natureza, né, do nosso planeta Terra no qual vivemos. Então, sempre ter bastante consciência na hora de utilizar o produto e na hora de descartá-lo, pois a gente sabe o impacto ambiental que tudo isso causa ao nosso meio ambiente. Nos nossos estudos, já aprendemos que as cidades apresentam uma maior concentração de construções, não é mesmo? Como as moradias, as indústrias, prestação de serviços e também os estabelecimentos comerciais. Dessa maneira, o mau uso e a ocupação inapropriada do solo, principalmente em áreas de encostas, né, de morros, podem ocasionar prejuízos ao ambiente. E, como consequência, as pessoas que vivem ou trabalham nessas áreas. Então, às vezes, as pessoas constroem suas casas em locais que não são apropriados para a construção, como morros, como encostas, como vocês estão vendo nas imagens. Ali não tem segurança para construir uma casa, né? Se torna perigoso. Nós vamos ver o porquê. Geralmente, o solo das encostas é protegido do impacto da chuva pela vegetação, né? Então, nas montanhas, nos morros, existem bastante árvores, existem bastante vegetação, e isso segura o solo, né? As raízes das árvores, a vegetação segura, deixa o solo firme. Quando acontece o desmatamento, né, ou construção nessas áreas, as pessoas vão tirando as árvores, vão tirando toda a parte verde de vegetação, o que acontece? Elas tiram as raízes e aquele solo já não fica mais firme como era antes, né? Porque as raízes, as árvores fazem que o solo fique firme. Então, quando chove, a água infiltra nesse solo. Não tem mais a árvore, então ele vai se infiltrando naquele solo, vai deixando muito, muito encharcado. Então, quando o solo fica muito encharcado, ele desliza, né? Ele desmorona, ele desaba. Observe lá na imagem, né? O solo fica bem mole e vai indo, vai descendo, deslizando todo aquele barro. E isso expõe a população a riscos de acidentes, pois as casas que estão construídas ali serão levadas pelo barro, né? Pelas árvores que vêm junto, serão destruídas, né? Vão acontecer acidentes muito intensos, porque as pessoas moram nesses locais. Os deslizamentos são responsáveis por inúmeras vítimas fatais e grandes prejuízos materiais. Então, cada vez que fica chovendo muitos dias, né? É perigoso nesses locais de encosta, quando tem as casas,
com o perigo do deslizamento. Os fenômenos podem ocorrer por causa da grande quantidade de água da chuva, que se infiltra ali naquele solo, como a professora já falou, né? E os sedimentos soltos, tudo que fica solto ali, a pedra, o barro, vai vindo, vai descendo, né? Eles são carregados pela água, atingindo as construções localizadas nas encostas. Então, o deslizamento também é um problema muito grave que existe devido a essas construções em locais inapropriados, né? Pois quem está morando ali pode correr o risco de sofrer com esse deslizamento, né? De ser soterrado por esse barro, por estas pedras que vão estar aí deslizando. Então, esse é mais uma preocupação, né, dos impactos ambientais.